GDF estuda parcelar os salários dos servidores. Rombo nas contas do governo chega a 240 milhões de reais por mês. Escolas públicas estão sem internet há 4 meses. Dívida é de quase 4 milhões de reais. E mais, preso homem acusado de estuprar menina de 5 anos. Notícias da terça-feira no DF e em torno, agora no Band Cidade, segunda edição. Olá, boa noite para você, seja muito bem-vindo. Um homem de 38 anos foi preso nesta segunda-feira por abusar sexualmente de uma menina de 5 anos. Ele já era investigado pelo mesmo crime em outros estados. Rosenvaldo Moreira Filho, de 38 anos, já estava na mira da polícia por ter cometido o crime de estupro de vulnerável em outros estados do país. Agora, preso preventivamente, ele é acusado de abusar de uma menina de apenas 5 anos aqui da capital. Pelo que foi apurado até agora, a gente está diante de um pedófilo. Tanto é que o tempo que ele ficou aqui, na segunda-feira, quando ele foi apresentado aqui, ele em momento nenhum demonstrou arrependimento ou nervosismo que demonstrasse que não teria praticado o crime sexual. De acordo com a Polícia Civil, o crime aconteceu na manhã do último sábado em uma casa que fica nesta rua, na 706 Sul. A avó da menina, que denunciou o caso, alugava quartos da casa dela como uma forma de complementar a renda. Ela teria saído por algum tempo para ir até a padaria e deixou a neta sozinha na pousada, no quarto dela. E esse sujeito, aproveitando desse tempo, entrou no quarto e abusou sexualmente dessa menina. Ele deixou a pousada largando tudo que ele tinha para trás. Então ele saiu da pousada, ele abandonou a pousada. E esse fato foi comunicado para a gente. O plantão da delegacia passou a diligenciar para tentar localizar esse sujeito. A criança foi levada para o IML, onde passou por exames que comprovaram o crime. Rosenvaldo vai responder por ameaça e estupro de vulnerável. Se for condenado, pode pegar até 15 anos de prisão. Insegurança em Águas Claras. 2 mulheres foram assaltadas em plena luz do dia em uma rua movimentada perto de um supermercado. O crime aconteceu no domingo, mas as imagens só foram divulgadas hoje. Veja. Nestas imagens da câmera de segurança do comércio é possível ver quando as 2 mulheres chegam nesse carro branco. Um dos criminosos leva a bolsa de uma das vítimas e sai correndo e quase é atropelado por um carro que passa pelo local. O motorista do carro para e vai socorrer as mulheres. Os homens então entram no veículo das vítimas e fogem. A Polícia Civil informou que ainda não encontrou o carro roubado e que os criminosos seguem foragidos, mas as investigações continuam. 2 homens fizeram uma empregada doméstica refém durante um assalto a uma casa no Lago Sul na tarde desta terça-feira, após renderem e amarrarem as mãos e os pés da mulher que lavava a garagem e estava com o portão da casa aberto no momento do crime. Os bandidos vasculharam o interior da residência e fugiram, levando 3 aparelhos de televisão, um cofre com R$ 1.500 em espécie e algumas joias. A empregada conseguiu se soltar e chamou a polícia, que segue na busca pela dupla de assaltantes. O GDF gasta só com o funcionalismo público 77% de tudo que arrecada. Mas o rombo nas contas chega a 240 milhões de reais por mês. Sem dinheiro, o governo estuda a possibilidade de parcelar os salários dos servidores. Sobre esse assunto, a gente conversa agora ao vivo com a repórter Camila Lopes. Camila, boa noite para você. Carol, atualmente a União repassa para o governo do Distrito Federal cerca de 8 bilhões para custeio de despesas com servidores da segurança pública e também parte da saúde e da educação. E nessa possibilidade de parcelamento só ficaria de fora servidor da segurança pública. A gente vai conversar agora com Sérgio Sampaio, chefe da Casa Civil. Boa noite, secretário. Essa ainda é uma possibilidade, já fala em parcelamento em 2 vezes. Como é que está aí esse estudo por parte do governo?
Não, por enquanto é muito precipitado você falar em parcelamento ou em 2 vezes. Não há ainda, portanto, uma definição. Nós temos sim uma dificuldade nas nossas contas, cada vez isso fica mais sério. Tá? Nós tínhamos um déficit no início do governo de 3,5 bilhões por ano. Nós reduzimos esse déficit para 1,5 bilhão. Só que quando chega no final do ano ainda existe o déficit, então a gente começa a ficar sem recurso. Ou você paga os servidores ou você paga prestadores de serviço e fornecedores de medicamentos, a pessoa que faz a limpeza pública, a vigilância dos hospitais, a limpeza. A gente já está atrasado com esses fornecedores. Se a gente continua pagando o salário em dia, a gente pode ficar mais atrasado ainda. Alguns já estão sem receber há cerca de 3 meses, esses prestadores de serviço. Então, todo final de mês, essa luta, a gente pode atrasar mais um mês com os fornecedores ou a gente deve agora parcelar os salários? Essa é a dúvida que o governo está, é o dilema. Nós estamos tentando arrumar mais recursos para que a gente não tenha que fazer nenhuma coisa nem outra, que a gente consiga pagar os salários e que a gente consiga pagar os fornecedores. Mas é uma luta muito difícil que nós estamos tentando superar. Se não for o parcelamento, qual seria a outra opção? Olha, no momento teria que ter algum ingresso de receita nova. No ano passado nós fizemos um programa, um Refis, que ajudou, entrou muito recurso. Nós fizemos uma operação com o Instituto de Previdência aqui do Distrito Federal, que nós retiramos alguns recursos do fundo para pagar aposentados, mas demos terrenos do Distrito Federal para pagar, só que essas operações não podem se repetir todo ano. A gente não consegue este ano fazer a mesma operação. Estamos buscando outras saídas que em breve revelaremos para que o Distrito Federal não viva um caos até o final do ano. Muito obrigada, secretário. Cláudio Humberto. Olha, o parcelamento nos salários, que poderá acontecer até o fim do ano, mostra que o governo do Distrito Federal finalmente está a caminho de um encontro com a realidade. Não tem como sustentar mesmo uma situação em que, incluindo os funcionários terceirizados, mais de 92% de todo o orçamento são usados para pagar salários do GDF. A frustração de receita e o endividamento brutal tornam impossível para o governo pagar em dia quase 1 bilhão e 700 milhões de reais todo santo mês. 7% da população, que são os servidores do GDF, ficam com 77% de todas as receitas. Imagine um bolo dividido em 100 pedaços, pois 77 pedaços desse bolo são entregues a apenas 7 pessoas, sobrando muito pouco para os demais 93% dos brasilienses, sobretudo os mais pobres, que tanto necessitam de serviços públicos decentes de saúde, segurança e educação. Há 4 meses, cerca de 200 escolas públicas do DF estão sem internet. O motivo? Uma dívida de 4 milhões de reais da Secretaria de Educação com a empresa que presta o serviço. O aviso está fixado na secretaria desta escola na Asa Norte, Sistema Fora do Ar. Essa é a situação de pelo menos 200 escolas públicas do DF que estão sem acesso à internet. Com a falta do serviço, não é possível, por exemplo, registrar as presenças e faltas dos alunos. Não basta ter o professor e o aluno dentro da escola, você precisa oferecer condições de trabalho. E a falta desses recursos, e especificamente a internet, tem trazido muito prejuízo. Ao todo, o DF conta com mais de 600 escolas públicas. Isso significa que o problema afeta quase 1/3 dessas instituições. Tudo isso por causa de uma dívida de cerca de 4 milhões de reais que, segundo a Secretaria de Educação, foi deixada por governos anteriores. Essa dívida com o governo, ela vem de uma gestão anterior, onde esse processo de reconhecimento de dívida depende de um parecer da Procuradoria para que ele se efetive e que nós possamos realmente efetivar a quitação desse débito. E para driblar a falta de internet, os professores estão improvisando. O Luiz, que dá aulas de história, voltou a usar o bom e velho papel. Alguns professores estão usando a internet do próprio celular. Eu, por exemplo, estou passando uma lista para os alunos colocarem seu nome e depois em casa, usando a minha internet, eu tenho que reservar um tempo, pegar essa lista, ver os nomes dos alunos que vieram, preencher a presença e a falta na minha casa. A Secretaria de Educação não deu um prazo para que o problema seja resolvido, mas está tentando negociar o valor da dívida com a empresa. Fizemos algumas reuniões aqui junto ao secretário e dirigentes da empresa Oi.
Mas, em virtude dessa descompasso aí em relação ao reconhecimento de dívida de gestão anteriores, nós precisamos de um parecer da Procuradoria para que isso se desenrole. Já dura mais de 10 horas a ocupação do Bloco Sul da UNB. Os estudantes protestam contra o corte no orçamento, que afetou serviços que vão desde pesquisa à limpeza. Por isso, 3.000 alunos não tiveram aula nesta terça-feira. O protesto deixou vários alunos do lado de fora do bloco de salas de aula sul. O prédio fica no campus Darcy Ribeiro, na Asa Norte. Nele, de 2.000 a 3.000 estudantes da Universidade de Brasília têm aulas durante a semana. Entre elas, as de informática. Júlia não gostou de perder o conteúdo nesta manhã. Como vão ter muitos feriados, a gente já vai perder algumas aulas e com isso a gente vai perder aula mais ainda e vai sair prejudicado. Os manifestantes colaram cartazes que demonstravam alguns motivos da ocupação, mas nenhum dos líderes quis falar com nossa reportagem sobre o movimento. O chefe de gabinete da reitoria disse que se surpreendeu com o protesto e que nem todos os motivos apresentados pelo grupo são de responsabilidade da Universidade de Brasília. Os pontos que eles levantaram, tem um que diz respeito à administração, que é a reclamação que eles têm de falta de diálogo nos procedimentos para reduzir os custos da universidade, que é um ponto com o qual nós não concordamos, né? Que nós estamos permanentemente em diálogo, tratando tudo com muita transparência. A parte mais importante, segundo eles próprios, da pauta de reivindicações não depende da Universidade de Brasília, é uma pauta externa. Portanto, a gente precisa recuperar imediatamente os espaços para restabelecer o funcionamento pleno da universidade. Policiais civis foram atacados por um grupo que tentava evitar a prisão de um suspeito e a apreensão de um menor que tinham acabado de roubar um carro no Recanto das Emas. Ao abordar a dupla, os agentes foram surpreendidos por pedradas e tiveram que deixar o local. Essa foi a viatura da Polícia Civil atacada pelo grupo de moradores da quadra 406 do Recanto das Emas, na região da Favelinha. Cerca de 80 pessoas partiram para cima dos agentes logo depois que eles abordaram um homem e um adolescente que roubaram um carro em Ceilândia. O indivíduo que estava conduzindo o veículo produto de roubo perdeu o controle do veículo e bateu no muro. Nesse momento a polícia se aproximou, abordou, só que um se evadiu, o condutor do veículo saiu rapidamente e conseguiu correr. Os outros dois foram detidos pelos policiais. Aí cerca de dois grupos de populares, os policiais acreditam que tinha em torno de 30 populares, o outro tinha em torno de 50 populares, vieram em direção aos policiais e começaram a atacar pedra, começaram a hostilizar os policiais ali que estavam exercendo sua função, fazendo seu trabalho. Durante a confusão, os suspeitos conseguiram fugir. A equipe da 27ª Delegacia então pediu reforço. Com a ajuda de outros policiais civis e militares, em uma operação que contou até com um helicóptero da Polícia Civil, o homem e o adolescente foram localizados novamente. Mas um terceiro criminoso que também teria participado do roubo do carro está foragido. Cercamos esse local chamado como Favelinha e começamos a diligenciar nos endereços que tínhamos informação para poder prender esses dois suspeitos que haviam sido arrebatados pelos populares. Toda a movimentação dos policiais acabou assustando alguns moradores. Assustou sim. Em torno de meia-noite a gente escutou movimentação de helicóptero rondando a nossa quadra, a quadra acima. E mais passou uns 15 minutos nessa movimentação, né? E já tinha tido uma operação antes, então eu comentei com a minha mãe que foi assim: mãe, estão procurando bandido aqui na quadra. O diretor do Sindicato dos Policiais Civis alerta para o perigo de operações como essa e diz que falta segurança até para a polícia. Nós temos 4.700 policiais com uma população de mais de 3 milhões de habitantes. Isso é uma irresponsabilidade, isso é brincar de fazer segurança pública. O Distrito Federal, lamentavelmente, não tem nenhuma política de segurança pública. Na manhã desta terça-feira, o Movimento em Defesa do Mercado Legal Brasileiro promoveu um debate entre a sociedade civil e representantes do governo para falar sobre medidas para acabar com o contrabando. A pirataria é crime, mas pode ser vista a céu aberto em plena luz do dia pelas ruas da cidade, da música
aos vícios. Se tem alguém para vender, é porque tem gente para comprar essas mercadorias ilegais. Os cigarros estão entre os produtos contrabandeados que mais entram na fronteira brasileira. Este jornalista passou 3 meses no Paraguai investigando como esse mercado se movimenta. Nós conseguimos fazer um mapeamento, identificar 9 rotas do cigarro que sai do Paraguai, cigarro pirata, que sai e vai para toda a América Latina. E qual que é o maior catalisador do contrabando de cigarro para o Brasil? É o Paraguai. Então, ou baixa-se a taxa, os tributos no Brasil, ou sobe-se no Paraguai e aumenta-se o controle lá. Aí isso reduziria o volume de contrabando. Pensando nas consequências do contrabando para o país, o Movimento em Defesa do Mercado Legal Brasileiro promoveu um debate para incentivar o diálogo entre sociedade civil e o setor público. O ministro da Justiça, Torquato Jardim, e o ministro do Tribunal de Contas da União, João Augusto Nardes, participaram do evento que discutiu possíveis medidas para acabar com o mercado ilegal. O que abastece o crime é quem consome droga no Brasil. Temos que fazer uma grande campanha para diminuir o consumo de droga, porque esses estão abastecendo os traficantes e o crime em toda a fronteira brasileira. O Movimento em Defesa do Mercado Legal Brasileiro calcula que aqui no DF, quase metade dos cigarros comercializados é contrabandeada. Isso representa uma perda de arrecadação de mais de 138 milhões de reais só em 2016. E em todo o Brasil, o mercado ilegal deixa de arrecadar mais de 130 bilhões em diversos setores. E isso não é um único prejuízo. O armamento, a droga e todos os problemas que criam os problemas de segurança pública são originados nesses crimes transnacionais. A arma não dá em comunidade, em favela. Ela vem de fora, abastece e fomenta o crime. Esporte, a primeira e única medalha brasileira no Mundial de Atletismo em Londres foi conquistada por um brasiliense aqui de Sobradinho, Caio Bonfim. O atleta chegou de viagem hoje com uma recepção para lá de calorosa. Caio Bonfim! Cadê você? Eu vim aqui só pra te ver! Foi assim, com muita festa, que o Caio Bonfim chegou a Brasília. E a comemoração é merecida. Afinal, o atleta conquistou a medalha de bronze, a primeira medalha da marcha atlética brasileira no último fim de semana no Mundial de Atletismo em Londres. Caio ainda tem vivo o sentimento de quando terminou a prova. Eu ainda estou experimentando esse sentimento, é algo novo. Agora a alegria, né? Alegria e agradecimento de poder fazer parte disso tudo. E vida de atleta é assim. Caio, que é uma inspiração para outros atletas de Sobradinho, já pensa nas próximas competições. Tem Jogos Pan-Americanos, tem Copa do Mundo de Marcha Atlética, tem Mundial de Atletismo de novo, depois tem os Jogos Olímpicos. Então a gente vai trabalhando ano por ano para a gente sempre estar brigando lá na frente com os adversários. A medalha de bronze, que veio na prova de 20 quilômetros, ganhou um significado todo especial para a família. Caio admite que o incentivo dos parentes fez a diferença. A medalha só tem significado com eles, né? Então, essa medalha foi feita muito antes de Londres e com essa galera, faz parte da minha equipe, é meu time. É, orgulho que não cabe no peito e se transforma em abraço. A felicidade do tio do atleta representa o sentimento de todos os brasilienses com a conquista de Caio. O sentimento é de muita alegria, né? Não dá para descrever. Não dá para descrever porque eu cuidei do Caio com aquelas perninhas engessadas, com as perninhas tortas. E cada vez que eu vejo ele competindo, eu lembro dos momentos que eu passei brincando com ele na garagem, lá na quadra, na garagem da casa deles, lá na quadra 7. O Caio é fantástico, esse menino maravilhoso que vocês estão vendo despontar pelo Brasil. Parabéns, Caio. Olha, o Band Cidade volta já, não saia daí.